Olá, segundo ano, vim falar um pouquinho para vocês sobre os moluscos, já que é o tema que a gente tem trabalho amanhã. Começando pelas características. Primeiro, os moluscos, eles são triblásticos, ou seja, eles vão ter 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Eles também são protostômeos, ou seja, vão originar na fase embrionária, primeiro a boca e depois o ânus. São celomados, diferente do grupo que a gente estava estudando antes, né, que eles eram pseudocelomados. Agora, a partir de agora, todos vão ser celomados. E tem simetria bilateral, ou seja, se eu cortar eles em 2 lados, os 2 lados vão ser totalmente iguais. O corpo desses animais, geralmente, ele é dividido em cabeça, pés e massa visceral. A gente vai ver que tem um grupo, né, lá o grupo dos bivalves, que aí eles não vão ter essa divisão, a cabeça vai ser reduzida, mas mesmo assim, a grande maioria do grupo mantém essas 3 estruturas. E uma novidade, né, desse grupo é a rádula. A rádula nada mais é uma língua áspera que serve para eles, né, conseguirem se alimentar. Tem uma exceção, que na biologia é sempre isso que as pegadinhas vão focar. Os bivalves, eles não têm rádula. Então, é um grupo diferenciado. E o manto, gente, é outra característica também que a gente vai encontrar só nos moluscos, que tem a função de formar a concha. Então, é graças ao manto que vai formar a concha calcária, que tem a função de proteção para os moluscos, tá? Mas nem todos têm também, a gente vai estar falando isso também. Moluscos, agora, como eles funcionam, como é a fisiologia, né, desses animais. Respiração. Existem moluscos que vão ter respiração branquial, que são aqueles, geralmente, são os que vivem em ambiente aquático, seja de água doce ou marinha. Tem os que vão ter respiração pulmonar, que a gente pode dar de exemplo aí a classe dos gastrópodas, né, que são os... me fugiu o nome, que são os caracóis, as lesmas, elas vão ter respiração pulmonar. Como esse pulmão ainda é muito primitivo, elas vão suprir, né, isso com a respiração cutânea. Então, além da pulmonar, eles também respiram pela pele. O sistema circulatório, a gente também tem 2 tipos. A gente vai ter todas as classes, menos os cefalópodes, porque o cefalópodes é fechado. Os outros vão ser aberta. O que é aberta? Aberto significa que a hemolinfa, né, que é o tipo sanguíneo desses animais, ele vai circular fora dos vasos sanguíneos também, ou seja, vai ocorrer por difusão através das células. Agora, o fechado, não esqueçam, ele nunca vai sair dos vasos sanguíneos. Nunca. Não esqueçam. Ou seja, a hemolinfa só vai circular dentro dos vasos sanguíneos. A excreção, ela vai ocorrer pelos nefrídeos ou metanefrídeos, né? E a função, nesse caso, é filtrar a hemolinfa e excretar, né, o que não vai ser aproveitado por esses animais. O sistema digestório é completo, ou seja, começa pela boca e termina pelo ânus. É extracelular, o tipo de absorção de nutrientes, a digestão ocorre fora da célula. E não esqueçam novamente a rádula, né, que é a principal estrutura utilizada no sistema digestório. O sistema nervoso é do tipo ganglionar e ele vai ter vários gânglios. Vai ter os cerebrais, os pedais e os viscerais. Os cerebrais geralmente é da onde vai partir os cordões nervosos que vão distribuir os comandos para todo o corpo do animal. Tá? Passando pelos gânglios pedais e os viscerais também. Os viscerais vão controlar ali o funcionamento das vísceras, ou seja, o sistema digestório, circulatório, é controlado por esse tipo de gânglios. Os pedais vão controlar mais a função de locomoção desses animais.
E a parte agora legal aqui da reprodução. Na reprodução, os moluscos, eles são bem diversificados, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é única é que é sexuada, o tipo de reprodução deles. A fecundação, ela pode ser interna ou externa, tá? A maioria vai ser dioico, mas a gente tem alguns indivíduos monóicos, né? Que a gente falou bastante, que eram os moluscos, que vão ser hermafroditas. Mas não esqueçam que eles desenvolvem gametas em épocas diferentes para aumentar a variabilidade genética. O desenvolvimento, na maioria é direto, mas a gente tem os casos indiretos, principalmente os que vivem em água, os aquáticos. Exemplos, bivalves, né? Os bivalves, eles têm a característica de ter o desenvolvimento de uma larva, chamada de trocófora, que ela vai e aí por isso apresenta desenvolvimento indireto. Lembrando que indireto é quando tem fase larval e direto não tem fase larval. E para terminar as classes, a gente tem a classe do Polyphacóphora, que no caso são aqueles moluscos achatados que geralmente vivem fixados a rochas, e eles possuem como característica essas 8 placas calcárias que servem para a proteção do corpo desses animais. Exemplos, quítons. Temos também o Scaphopoda, que vão ter o corpo fino, né, que é formato de um dente, né, por isso que o nome deles, o exemplo, são os dentálios, que tem o corpo fino e essa concha em formato tubular. O corpo desses animais também não vai ter aquela divisão que eu falei lá nas características. No caso desses daqui, o corpo é dividido apenas na massa visceral e no pé. Eles não têm a presença de cabeça. O gastrópoda, a gente tem de exemplo aí as lesmas, o caracol. Eles têm uma característica que o corpo dele possui apenas uma concha, por isso são chamados de univalves. Uni de um, valves são as valvas. Mas uma exceção aqui, ó, que sempre vão focar nisso também. A lesma, ela não tem concha, mas mesmo assim ela pertence ao grupo dos gastrópodes. Esse daqui é o mais diversificado. Tem exemplos terrestres, de água doce, e também tem exemplos de marinhos, tá? E uma característica desse grupo é a rádula bem desenvolvida, que eu até mostrei para vocês um vídeo no primeiro dia de aula. Eles vão possuir tentáculos saindo da cabeça. Os tentáculos maiores, eles possuem olhos na ponta, tá? Então, eles servem para visualização. Agora, os menores, eles possuem células quimiorreceptoras que vão estar analisando aí o ambiente, que eu até comparei que seriam sexto sentido desse grupo, dessa classe. E para terminar, tem os bivalves, que eles têm uma característica de possuir 2 conchas, né? Essas conchas, no caso, eles vão ser chamados de bivalves, porque bi é 2, valves concha. Mesma coisa que vocês podem usar para diferenciar gastrópodes de bivalves. Eles sempre vão tentar misturar esses 2 grupos, então fiquem bem ligados. São aquáticos os bivalves e o que será? Ah, tá. Esse D é de água doce e esse S é de água salgada. Então, existem exemplos animais bivalves dos 2 tipos de água. A cabeça é bem reduzida, como eu falei já no início. Esse daqui, eles não vão ter os olhos e não tem os tentáculos, tá? Então, os pontos que eles vão bater aqui são quais? A quantidade de concha, então não esqueçam, e justamente essa presença dos tentáculos com os olhos. São animais filtradores, portanto são bioindicadores, então não esqueçam que se a questão estiver falando de qualidade de água, então vocês já pensem em bivalves, não esqueçam disso. Então são considerados bioindicadores porque filtram o seu alimento da água. Se a água estiver poluída, eles acabam morrendo. Então, onde a gente vê presença de bivalves, geralmente a água é boa para consumo ou para banho, né? E é isso. Moleza essa parte de moluscos. Bons estudos.
cefalópodes, a última classe. Os cefalópodes, eles têm representantes apenas marinhos, de água salgada. Eles possuem característica diferenciada das outras classes, que é possuir os tentáculos. No caso, o polvo, ele vai ter 8 tentáculos, a lula vai ter 10. Eles têm uma capacidade de camuflagem, que quando eles se sentem ameaçados, eles jogam uma tinta, né, através do sifão, que aí eles vão estar camuflando tanto a visualização do predador e também o cheiro. O tubarão segue os polvos através do cheiro. E essa tinta, ela vai camuflar isso também. Exemplos de cefalópodes, a gente tem o náutilo, que ele vai possuir uma concha externa. Vocês têm a imagem aí na apostila. Tem a lula, que possui uma concha reduzida interna, que tem formato de pena. E o polvo, que ele não possui concha, tá bom? E não esqueçam desse grupo, que ele tem as diferenças dele, que é o sistema circulatório fechado. Não esqueçam disso.